E está começando mais um 3D Talk Show! Começando aqui, você já sentiu essa vibe gostosa, Bruno? A vibe de mais um podcast. Exatamente. Começando aqui então, com muito orgulho, mais um podcast. A semana passada a gente infelizmente não pôde transmitir, porque estávamos em live lá em Piracicaba, juntamente com um convidado de hoje, que aqui nos aguarda para bater um papinho. Já vamos falar para você daqui a pouquinho quem é ele, né? Se caso alguém não conhece, eu duvido, né? Se caso tem alguém que não conhece, mas eu duvido, tá bom? E dá um salve aí pra galera também, E Bruno. aí, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, convidado? O convidado não pode falar ainda, mas e aí, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Já Mais vamos, uma vez de volta. já vamos apresentar então ele. Eu tô com a minha cola aqui hoje, ó, porque eu não quero falar besteira, né? Então eu queria dar uma salva de palmas aqui pra ele. Ele que tá chegando, ele que não está ouvindo a As sonoplastia, palmas, né? as palmas, mas ele que, tipo, adora, né? Ele ama a sonoplastia, ele disse pra Vamos gente fazer aqui. Libra. É assim, não é? Exatamente. Palmas. Isso, exatamente. Então é o seguinte, ó. Vou ler aqui, ó. É o Hugo Lopes, que é o vulgo HL 3D Maker. Ele tem só 25 aninhos, é uma criança ainda, olha só que belezinha. Saudades, eu tinha cabelo nessa época. Eu também, saudade dos meus 25 anos, né? E, ó, ele tá, pasmem, né? Pasmem, há 2 anos apenas na impressão 3D. Há 2 anos apenas na impressão 3D. Isso é muito pouco tempo, tá? Muito pouco tempo. É muito ou pouco tempo? Então, depende. O copo tá cheio ou tá vazio? Exatamente. Eu considero, né, ele um baita do empreendedor na impressão 3D, e ele vai contar um pouquinho da história dele aqui pra gente, né? Mas 2 anos na impressão 3D é realmente muito pouco. Então ele tá lá e ele tá empreendendo, vendendo peças de decoração, projetos sob encomenda, tá? E também produzindo conteúdo. Sim, ele começou, se eu não estou enganado, como TikToker e agora está invadindo todas as outras redes sociais aí com os conteúdos dele, tá? E é isso, é isso. Hugão, seja bem-vindo, meu querido. Dá um salve aí pra galera também. Vamos lá. Fala, galera, boa noite. Cara, que emoção estar aqui. Tô meio nervoso ainda, né? Vou ter que baixar a adrenalina, mas é um prazer estar aqui hoje. Muito obrigado pelo convite, Murilão. Brunão, prazer te conhecendo e vamos bater esse papo aí. Beleza, show de bola. Bom, não preciso nem falar, né? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Volte quando quiser. Já vou até Valeu. convidar outras vezes aqui pra voltar, que eu tenho certeza que esse papo de hoje vai render muito, viu? E eu já quero também dar um salve para a família 3D Geek Show que está nos escutando ou nos assistindo, eu não sei, né? Agora, no atual momento, tem uma galera assistindo a gente. Se você não sabe, todo podcast ele é transmitido às quartas-feiras, às 8 horas, no canal 3D Geek Show. É isso, né? Exato. E também, se você perdeu, a gravação desse podcast, se você quiser ver o podcast, vai para o canal 3D Talk Show, que a gente vai deixar o link em algum lugar aí para você clicar e para você também se inscrever no canal 3D Talk Show para você ficar por dentro aí de todos os podcasts. Fora isso, aonde que a gente pode escutar aí os podcasts, Bruno? Os podcasts vão estar no Spotify, que é que o pessoal mais acompanha, mas também vai estar no Apple Podcast, no Google Podcast, ou então no agregador que você vai lá, assina e vai estar lá na hora que a gente soltar. Geralmente, logo após os vídeos, ele está lá para você escutar. E eu já quero começar pegando o Bruno de surpresa aqui mais uma vez, para ver se ele já tá esperto, que da outra vez eu peguei ele de surpresa. Quais são os contatos do nosso podcast? Se alguém quiser mandar alguma sugestão, quiser mandar algum assunto. podcast@3dtalkshow.com.br. Ah, dever de aqui, casa. ó. Vou até mandar pra você uma coisa aqui, ó. Ó. Vai. Que isso, hein? Aplausos Esse aí, para o Bruno. Aplausos para o Bruno. E, ó, tem uma galera aí no chat, produção? Pessoal, já vão mandando perguntas aqui, que eu vou pedir para minha produção também ir selecionando algumas perguntas pra gente ir batendo esse papo com o Hugo, certo? Pra gente não ficar só nós três aqui, a gente quer incluir vocês aí que estão escutando a gente aqui também. Beleza? Quer começar com Boa. alguma pergunta ou eu começo? Essa- Beleza. Hugão, vamos lá. 2 anos na impressão 3D, Bora. cara. Me conta essa história aí. Como é que começou essa brincadeira, que agora é trabalho? Isso aí. Cara, essa brincadeira começou na época de faculdade, digamos assim. Foi quando eu conheci. Eu estava na época de TCC, e aí eu estava fazendo um projeto que envolvia um aparato eletrônico lá e tal. Só que a gente meio que criou, digamos assim, a combinação entre um Arduino, aí tinha um RFID, algumas outras coisas, e não tinha nenhuma maneira de fazer com que aquilo ficasse apresentável para um TCC, sabe?
Até então era só um monte de fios e um Arduino. Era um Aí a macarrão, gente né? falou: "Cara, vamos". A gente falou: "Meu, vamos tentar bolar um case". E aí a gente pesquisando, a gente acabou esbarrando, assim, na impressão 3D e coincidentemente, a faculdade estava inaugurando um Fab Lab na época. E tanto que a gente foi a primeira turma de workshop de impressão 3D do Fab Lab, lá da nossa faculdade. Só que até então, a gente não poderia manusear a impressora, a gente não podia, tipo assim, fazer nada, apenas modelar. E aí, depois que eu fizesse o modelo do case, aí o técnico do Fab Lab ia lá e imprimia. Então a experiência foi bem superficial, assim. A gente fez o TCC e tal, eu trabalhava na indústria na época, depois a gente fala mais sobre isso. E, enfim, acabei abandonando um pouco, digamos, a impressão 3D, mas eu tinha tido aquela primeira experiência, foi muito bacana. E aí comecei a trabalhar na indústria, depois fui efetivado após o estágio, tal, só que chegou a pandemia, a empresa que eu trabalhava era uma empresa de eventos, e aí a gente acabou, né, eu e o restante de uma equipe ficando sem trabalho. E aí foi pouco a pouco desmontando, até que a filial que eu trabalhava fechou, tal. Fiquei um tempo em casa, e aí, tipo, eu estava procurando emprego, só que a gente ainda estava muito, né, com bastante medo, meus pais eram no grupo de risco, eu falei: "Cara, eu preciso arrumar uma maneira de trabalhar dentro de casa, fazer alguma coisa". De novo, falei: "Cara, por que que eu não tento mexer com negócio de impressão 3D?". Eu era bem assim, estava bem superficial a minha experiência, tanto que eu falei: "Cara, eu consigo fabricar algumas coisas dentro de casa", era o que eu imaginei na época. E aí eu bati no YouTube e falei: "Impressão 3D". Aí o primeiro vídeo: "Como ganhar dinheiro com a impressora 3D". De quem? Era do Aê! 3D Big Show, aquele Boa, vídeo que você fez boa. uns animais de parede e tal. Aqui, ó, um coração. Você não E tá. aí, Você que tá só escutando, você não tá vendo, mas eu tô fazendo um coraçãozinho pro Hugo aqui, tá bom? daí, foi o primeiro vídeo que eu assisti, literalmente. Aí eu falei: "Cara, é isso". Na época eu estava em dúvida em qual impressora pegar, e aí a gente começa a assistir vários Quem nunca, conteúdos, eu né? fiquei um bom tempo, mano, é muito confuso no começo. Aí, depois, assim, de uma longa série de pesquisas, comprei minha Ender 3 guerreirinha, acho que assim como muitas pessoas durante a pandemia começaram com a Ender 3, e o resto é história até chegar aqui. Pergunta: qual foi a primeira peça que você vendeu? Qual que ele Primeira fez? peça que eu Qual que Não, vendi, ele a fez? primeira que ele um vendeu. Hoje o porta-caneta. assunto aqui é ganhar dinheiro, fio. Então Você tá não tá bom. entendendo. É isso, Porque a foi primeira um peça que todo. porta-caneta e foram 2 peças que eu fiz da minha primeira venda, foi um porta-caneta e um suporte para controle de videogame. E vendeu pra quem? O suporte eu vendi para um amigo meu e o porta-caneta para uma amiga, só que os 2 fizeram um Ó, pedido juntos. olha que legal, né? Tipo, vou dar uma força lá E pro meu é assim, colega. logicamente você já sabia, já sei quanto cobrar, já sei tudo, certo? Ah, claro, imagina, estava tudo já desenhado, modelo de negócio, claro, com Já tinha certeza. plano de Claro que negócio. não, Ó, mas ó, você claro falou que uma não. coisa que eu achei interessante, né? Muitas vezes a gente acha que vai começar um negócio de impressão 3D e a gente tem essa ambição de já querer, por exemplo, abrir uma mega de uma empresa com uma filial e como é que chama? Franquias É. no Brasil É, inteiro. E você vê que coisa, né? Você vendeu para um amigo, para uma amiga. Quer dizer, É. não precisa ir muito longe. Inclusive, eu quero mandar um abraço pro meu sobrinho, que ele tá escutando. Aqui, ó. Lucas, meu sobrinho, ele tá aí escutando, tá? Ó, um beijo, um abraço. Porque eu descolei para ele uma impressora 3D, Hugo. E ele aham, começou a fabricar também ali as pecinhas e tal, e tá indo super bem, tá avançando mega rápido, tô muito orgulhoso. E apareceu também isso aí, ó, os amigos. Os amigos querendo comprar legal. peça, entendeu? Como quem não quer nada, né, e Então, tal. então é exatamente isso que você falou. Às vezes a gente tem essa ambição, né? Calma, né? Começa de repente ali mais devagar, tal, né? E aí eu já quero emendar uma segunda pergunta aqui. Você vendeu Manda, para um manda, manda. amigo, para uma amiga. Ok. E depois? E aí? O que, que veio a seguir? Cara, vou te falar, o meu primeiro mês empreendendo foi um sucesso. Eu tive um faturamento de R$ 60. Deu pra pagar o McDonald's, tá bom. Não, então, Olha, se fosse aqui em casa não até hoje dava não, não. até pouco tempo atrás, eu contava isso assim, como um meio que demérito, né? Fala para as pessoas se inspirarem. Falar, ó, no meu primeiro mês eu faturei R$ 60. E aí o Emanuel Campos que me corrigiu falou, ué, tá ótimo. Você começou no positivo. Tem Claro. gente É. que começa no negativo. E aí ele até me
me fez mudar de É a pensamento. mudança do mindset. Agora eu vou falar igual o coach aqui. A mudança do Ah, mindset é muito faltou, importante. faltou um queixo rubro. Sim, sim. A mudança do Bom, mindset é muito importante. aí, passando essa fase assim de primeiro mês, que foi só essas poucas vendas de amigos, eu não tinha a noção ainda de que uma impressora, uma só, ela é improdutiva para quem quer empreender e viver disso, Explica entendeu? por Na quê minha pra gente, por cabeça. favor. Então, a começar pelo tempo de produção, né? A gente acha que vai comprar uma impressora 3D e vai abrir uma fábrica em série Isso, e vai ficar milionário. sim. É, Quando a impressora chega, você vê que ela demora 2 horas e meia para fazer um barquinho, que é um teste A gente tem só. um aqui, hein, um Só. bench. Entendeu? E quando a impressora chegou, eu comecei a me habituar com o tempo que ela demorava para fazer as coisas. Eu lembro até de eu ter uma conversa com meu pai. Tipo assim, a gente estava imaginando, se a gente fosse vender só uma peça, que era sei lá, um molde lá que ele tinha pedido para mim. Quantos a gente fazia por dia? Aí quantos que era no mês? E falava, cara, para a gente poder viver disso, teria que ter umas 8 máquinas dessas, no mínimo. Entendeu? Caramba, Isso então, contando que você fosse vender tudo que isso. ó, essa visão, ela é extremamente importante, cara. Ela é Entendeu? extremamente importante, porque é exatamente o que você falou. As pessoas compram achando, né, que vai conseguir produzir e na hora que elas veem que um barquinho, né, demora 2 horas, 3 horas, 4 horas, fica completamente inviável, né? Então, realmente Pois é é. muito cara, legal essa sua experiência. e é engraçado. Eu passei por um negócio desse que no meu aniversário do ano passado, inclusive é no Natal, opa, bati aqui. Eu falei assim, quero dar um presente pra quem vai vir. O famoso migué, né? Pra não Não, gastar. O famoso não, mas migué. eu queria uma coisa que fosse Não, minha, não quis sabe? passar na Quem nunca? Boticário. Quem Não, nunca? foi um negócio que fosse meu. Aí eu peguei e fiz o vasinho da Discord, lá, sabe? Comprei as plantinhas, coloquei e entreguei pra todo mundo. Mas, cara, foi assim, ó, aos 45 do segundo tempo, terminou, porque demorava 13 horas cada vasinho pra fazer. Exatamente. É Mas tu tempo vai pra deixar para caramba. fazer no dia 24, pra ver. Não, eu Exatamente. deixei, comecei acho que 3 dias antes do dia 4. E aí, assim, o Olha, último dia eu mano. tive que Uma acordar de coisa, madrugada Não na pra dormiu. verdade, uma coisa que as pessoas também não têm Esse que não dormiu noção. mais. Você Pois tá é. falando pra mim que demora 2, 3 horas ou 13 horas. Você tá falando pra mim isso. Mas outra coisa que as pessoas não têm noção, o Hugo tá aqui, que eu tenho certeza que aconteceu muito com ele. Todo mundo que tá começando acontece. É errar muito. Você erra muito. Então aquelas 2, 3 horas, elas passam a ser 20 Sim, horas. exato. Até você acertar, né? E aí, você já Cara, e passou por quando isso, você tem Hugo? uma máquina só, velho, você erra e, tipo assim, você não tem um plano B, porque é uma máquina Você só. tem que Então, se consertar deu aquilo errado ali. naquela e você estava planejando fazer uma segunda peça quando a primeira acabasse, mas a primeira deu errado e agora atrasou a fila, é muito Eu tenho, complicado. eu tenho muito problema aqui com isso, né? Por exemplo, a gente faz produção de conteúdo, eu faço a produção de conteúdo aqui. E, tipo assim, para produzir os conteúdos, eu tenho que obrigatoriamente fazer as impressões, tal, para mostrar pra galera os insumos, né? Porque eu gosto Aham. bastante de mostrar pra galera os insumos que eu tô testando e que são de qualidade, né? Quando não é de qualidade, eu nem mostro. E aí, cara, acontece muito comigo isso. Às vezes você coloca uma peça, você vai imprimir e tal, você faz toda uma preparação. Eu tenho um planejamento diário pra fazer, cumprir o cronograma das postagens e tal. E aí erra. Tipo assim, acabou, deu Sim. errado. Nossa, aí dá aquela frustração enorme, né? E aí, claro, né? A gente já é macaco velho, mas eu me lembro de ter essa mesma frustração no começo, né? É importante a gente compartilhar isso para que as pessoas não desistam, sejam resilientes, né? Para que não desista, isso acontece com todo mundo, tá? E o Hugo, ó, o Hugo hoje é um caso de sucesso, né? Caso muito legal de sucesso, 2 anos aí de impressão 3D, já manja muito mais que eu, inclusive, e eu Que posto que isso. errou bastante também no começo. Então pô, é normal, né, Hugo? E, Hugo, qual que foi aquela que você falou assim, cara, essa tô com dó de vender? Putz, cara, eu tenho várias peças assim que eu tive um apego, mas digamos que não ao resultado, e sim ao processo. Porque assim, eu tenho muito orgulho de falar de algumas peças que, tipo assim, eu fiz ela por inteiro. Desde a modelagem, a impressão também, obviamente. Então, assim, não é exatamente o resultado da peça que eu fiquei com dó de enviar. É mais assim, teve alguns casos em que os clientes pediram sigilo.
Então essas são as que mais doem. Tipo, empresas que entraram em contato, eu fiz um projeto, assim, super fantástico para determinada Eu tô empresa, curioso. e aí não podia publicar nada, sabe? Eu não podia me orgulhar daquilo, me vangloriar, sabe? Eu vou emendar Falar, outra. tipo, foi eu que Saber, fiz. saber modelar ajuda a ter um resultado melhor no. Na verdade, eu mudaria a pergunta. Saber modelar É. é obrigatório nesse processo? É, Ó, vou ser bem sincero. Eu acho que para robistas não é nem um pouco obrigatório, tá? Agora, para quem, por exemplo, visa empreender, ele pode não saber modelar, mas ele precisa entender um pouco do processo, até para saber quem contratar, digamos assim, se ele não quer mesmo modelar, ou ele comprou um arquivo que é ruim, então como ele reivindicar o direito dele, por exemplo, aconteceu comigo recentemente. Eu comprei esse arquivo do Castelo da Disney ali, no Cults, foi pago. Só que eu tive que reparar o arquivo. Ele estava com vários erros. Então, assim, já que eu sabia reparar, eu reparei tudo bem, mas e se fosse alguém que não soubesse? Como é que ele ia chegar na pessoa que modelou e reivindicar o direito dele, já que ele pagou pelo modelo? Então, eu acho que para quem empreende, o ideal é que saiba. Acho que é obrigatório, não é, mas é muito interessante que saiba. E legal, você falou sobre a malha, né? O arquivo que estava com problema, por exemplo. Como é que uma Não, não era nem pessoa. malha. Era peça solta mesmo. Era erro de modelagem mesmo. Eu Caramba, aí corrigi é bem modelando. pior, né? Porque se fosse, quando é de Não, malha é ainda, grotesco. quando é de malha Se ainda, fosse malha, era só, tipo assim, arquivo corrompido, né? Mas não era. Era erro mesmo de modelagem. legal. E no caso, você chegou a falar com o pessoal do Cults ou não? Tipo, pra ressarcir de alguma forma? Ou. Eu mandei um e-mail pro artista para ele corrigir, porque outras pessoas vão comprar, Sim, principalmente depois que eu postasse, né? Quando eu postei, muita gente quis comprar, então eu mandei um e-mail pro artista para ele corrigir. Acho que foi corrigido. legal, legal. Eu tava conversando esses dias com o Logan, né? E ele tava reclamando que a impressora dele tava com passo deslocado e não sei o quê. Chegou a trocar motor, enfim, tentei ajudar ele pra caramba. No fim, a gente chegou à Aham. conclusão. Eu falei, ô Logan, você que modelou esse arquivo? Ele falou, não, eu peguei. Eu falei, então é um arquivo, cara. O fatiador, ele ficava Pô, louco, assim, então ele acabava deslocando toda a camada, ele começava a imprimir lá na frente, depois ele voltava. Por quê? Porque existia um problema na malha. O problema na malha é muito comum, né, Hugo? A gente pega esses arquivos frees, tem um monte de arquivo free na internet, e tem bastante com problema em malha, né? Que às vezes a gente acha que é um problema na impressora, mas na verdade é um problema no arquivo. cara, eu sei se você vai concordar comigo. Eu acho que são um dos piores problemas, porque para quem está começando e não tem muita experiência, sei lá, não precisa ter experiência com modelagem. Às vezes o cara não tem experiência nem com arquivos de computador, sabe? Tem muita gente que começa e não manja nem de informática. Como é que o cara vai identificar esse problema? Aí o cara desmonta a impressora inteira, troca um monte de peça e o problema era em um arquivo. E é muito Exatamente. difícil de algumas pessoas mais leigas de identificar. Exatamente. Por isso que eu acho que saber modelar um pouco ajuda nesse aspecto, porque aí você já vai estar um pouco mais Concordo. à frente, né? E já vai, de repente, saber sanar o problema, enfim, legal. Uhum. E me fala uma coisa, eu tenho uma outra pergunta aqui. Se o Manda Hugo aí. fosse começar hoje, o que ele faria? Nossa, hoje, cara, é que assim, hoje o meu objetivo mudou do que o meu objetivo quando eu comecei. Não, Mas eu vou fingir que vamos o manter objetivo o é o objetivo mesmo. inicial. O objetivo inicial do Hugo, ele Isso. vai começar ganhar dinheiro. hoje. Meu objetivo, ele não envolvia produção de conteúdo e não envolvia ensinar ninguém, que é o que eu faço hoje. Uhum. Então, vamos fingir que eu vou abrir uma loja hoje. Cara, Isso. primeiro de tudo, o nome que eu escolhi relacionado a Maker e a impressão 3D. Pelo nome já está errado, que eu escolhi no passado. Porque, tipo assim, a minha ideia era vender peças de decoração envolvendo itens de colecionáveis ou relacionados a séries, a filmes, né? Então eu teria me identificado muito mais com as pessoas que consomem isso. Mas o que eu fiz? Eu acabei me identificando com o público que gosta de impressão 3D. Acidentalmente deu muito certo. Hoje Uhum. eu faço muito mais esse trabalho de ensinar e tudo mais. Só que eu teria feito um Instagram voltado para o público de entretenimento, teria feito uma loja, um site, tudo voltado para isso. Diferente do que eu fiz no passado, que talvez tenha sido um dos meus principais erros como empreendedor. Deu muito certo como influencer, né? Mas é o que eu faria de diferente hoje em dia. Teria focado publicações, marketing, conteúdo mesmo da minha página teria sido completamente diferente. Ó, então você que tá aí escutando o 3D Talk Show, já fica essa dica para não bater a cabeça igual
né, o Hugo que se arrepende de não ter feito, né? E eu digo mais, viu, Hugo? Eu iria sugerir, por exemplo, a escolha de um nome na qual fosse um nome um pouco mais genérico, talvez, assim, que você conseguisse abranger diversas coisas, porque a gente sabe que pode acontecer de ao longo do tempo, de repente, uma demanda mudar. Então, por exemplo, hoje você está atendendo um nicho de decoração, mas amanhã, de repente, você vai para um nicho de, sei lá, peça de carro, não sei, né? E a gente sabe que nessa área, você, principalmente, você sabe muito disso, que você recebe projetos de diferentes, pedidos de projeto de diferentes áreas, né? Então, assim, a escolha de um nome mais genérico, eu acho que seria fundamental, né? Não sei qual é a sua opinião. Ou você acha que é melhor o cara, por exemplo, escolher assim, 3D decoração forever? Tipo, 3D Eu, casa eu 3D ó, forever. minha humilde opinião, eu acho que o nome, a escolha do nome deve ser mais voltada à facilidade com que as pessoas vão lembrar. A escolha do meu nome ela foi péssima na época, porque você vê que primeiro, para Instagram, ele é um nick difícil de lembrar. A Cara, galera, é o eu vou HL revelar pra você aqui 3D, uma coisa. Eu tenho quase que uma dislexia, cara, quando eu fico com medo de errar o seu nome às vezes também, porque entende? é, Então, foi um nome muito difícil da galera se identificar. Eu sei disso, né? Eu penso até em mudar às vezes, mas depois de tanto tempo que a galera se acostumou, eu também tenho receio de mudar, mas sim. ainda tá nos meus planos. Não sei quando, Quem mas eu sabe ainda uma pretendo mudar expansão. esse nome. Franquia. Já pensou em E franquia? não, eu já tenho alguns planos de expansão, trazer alguém para trabalhar comigo, tá? Mas é coisa para longo prazo. Olha, que Não é franquia, isso, não. cara. Ó, eu vou te falar, cara. Meu sonho era ter uma equipe também, porque, assim, a gente Pois tem, é. né? Tem a produção aqui, né? Que ela tá me olhando feio aqui. Tem a produção, né? Que a gente sabe que não é bem uma equipe, né? Mas ela me ajuda pra caramba. Se não fosse ela, eu estaria perdido. Um beijo de produção. Tá louco. Faz um coraçãozinho pra Vamos ela. abrir os bastidores aqui, depois do que eu vi na live que a gente fez na última semana. Cara, se não fosse a produção, você não estaria perdido. Ó, O canal estaria já morto. que você tocou nesse assunto, né? Já já a gente volta pro assunto principal aqui, mas já que você tocou nesse assunto, queria que você contasse pra gente qual que foi a sua impressão do canal 3D Geek Show, tanto a produção quanto minha, quanto a live. Qual que foi a sua impressão? Conta um pouquinho pra galera dessa sua experiência. Cara, assim, vou contar da nossa primeira experiência. A gente se encontrou num evento de inauguração lá Sim. da 3DX e tal. Naquele dia eu estava muito nervoso. Eu fui porque eu falei, não, eu vou. Não é porque o Murilo tá lá que eu não vou, tipo, por medo, assim, por receio. Eu falei, pelo contrário, eu tenho que ir lá prestigiar. Mas eu tava muito nervoso, mesmo. E aí a gente se conheceu, eu conversei mais até com a produção do que com você no dia, Ele justamente por esse chegou, mano, nervosismo, mas ela me já taquei recebeu ele super na live bem. já. Só que acabou que a gente não teve tanto tempo para conversar. Então foi a primeira experiência assim, mas eu tava meio, né, tipo, naquela posição ainda de tiete. Mas Ah, você eu não lembra que quis você chegou, eu abusar. já te taquei na live, né? Você tá lembrado? No meio. Então, e a gente já falou de TikTok já na live, assim, e tal. Mas eu fiquei super meio travadão. Na última semana, o que foi diferencial para mim foi que a gente chegou, nos primeiros 15 minutos, eu ainda estava nessa posição. Meu Deus, é um Murilo. Não posso encostar nele, sabe? Só que, tipo, a gente pegou uma van logo no comecinho, começou a tirar sarro um do outro, começamos a conversar de coisas normais. A gente não estava falando de Ender, de retração, de nada disso. A gente estava falando de coisas da vida, né? Problemas que a gente tem com a internet, ou trabalho, família. E, caramba, mano. Por que eu tava tão nervoso, né? E o restante do dia foi super leve. Parece que a gente tava entre amigos e tal. Então, a impressão que eu tive, Parecia e não, algo pô. que você. Estávamos entre amigos. Não, tipo assim, porque antes parecia que eu tava, né? Meu Deus, com alguém Eu te intocável. entendo, Depois, eu te entendo, porque eu eu, tive essa sensação também quando eu fui encontrar alguns youtubers assim, parrudos, nossa, diga-se de então, passagem, né? E eu também tive essa bem. sensação, mas eu entendo o seu lado, mas não entendo esse outro lado aqui, porque pra mim, né, eu sou uma pessoa, gente como a gente, normal, tipo, eu não vejo dessa Sim, forma, né? Então eu acho engraçado quando a pessoa fala que talvez Só tenha faltou a se Cissa sentido assim, Guimarães agora. né? Nem tem como mais. bom, Exatamente. mas o legal foi que eu vivi o oposto. Eu tava com esse receio, mas aí acabou que tipo, a gente dividiu o nervosismo dos bastidores, né? Exato. Problemas de áudio, a transmissão que não dá certo, aquele negócio. Sim, sim. Então eu vi, pô, 3D Geek Show também tem problemas para fazer live, assim como eu, Vários. fica nervoso. Falei, porque
E, tipo, é aquele negócio, às vezes a gente acha que, tipo, experientes demais por estar nervoso, e foi muito legal dividir esses bastidores com vocês e ver que ainda depois de tantas lives, o Murilo ainda tem um probleminha de áudio, ainda fica nervoso com a transmissão que não começa no horário certo. Então a Sempre. Eu melhor vou morrer experiência para assim, cara. mim foi humanizar o contato com vocês. Que legal. E eu sou muito diferente ao vivo do que nos vídeos ou não? Qual que foi a sua percepção? Completamente. É um personagem total. Brincadeira. Falso, né? Tipo, Cara, seu falso. foi surpreendente o quão é parecido. Inclusive no humor, né? Porque nos vídeos você gosta de umas tiradinhas, aquelas piadas que Adoro. você mesmo fala que são ruins, mas pessoalmente tipo, também tem. Então, legal. Ah, que legal, cara. Fico feliz em saber, mais uma vez. A produção tá cobrando saber dela também aqui, ó. Ela tá me cutucando. Você tem alguma coisa pra falar da produção? A produção é igual também nos vídeos? O que você tem A pra produção falar? é igual. Acho que a produção ela é a mais autêntica ainda. Aí, Porque tá tipo, a gente vendo? teve conversas bem sinceras assim sobre temas que não vêm ao caso, mas tipo, curti muito. Aí, Achei ela mais autêntica ainda do que o Murilo, tá ó. vendo? Polêmica. Tá vendo? Vixi. Bom, vamos voltar ao assunto principal aqui então, que é a minha pergunta principal pra Bora. você, e pra tirar esse estigma, né, da impressão 3D, e eu acho que você é a prova viva disso. Dá pra ganhar dinheiro com impressão 3D? Você já até respondeu, né? Mas, por favor, responda oficialmente então, né? Dá pra ganhar dinheiro com impressão 3D? Cara, nos bastidores, quando alguém me dá um tempo melhor para responder, e hoje a gente tem esse tempo, eu posso responder não só com a resposta simples, mas sim com a resposta completa. Por favor. O meu pai, ele trabalhou por muito tempo vendendo salgado para festas. Isso depois dele ter sido cozinheiro por muitos anos em restaurante. Eu paguei boa parte da minha faculdade trabalhando com ele vendendo salgados para festa. Entendeu? Minha mãe, ela teve uma lanchonete que vendia basicamente bala e chiclete. E, tipo, hoje em dia a gente paga a faculdade do meu irmão também. Então, assim, cara, confeitaria, padeiro, mecânico, todo mundo consegue ganhar dinheiro, desde que trabalhe. O mesmo vale para a impressão 3D. Tem como ganhar dinheiro com impressão 3D? Sim. Você vai ficar rico com uma semana com a sua impressora? Então, a resposta é: dá sim para com a impressora 3D, mas você vai ter que trabalhar tanto quanto qualquer outro profissional. Perfeito, perfeito. A gente estava até nessa discussão, né, na live que a gente se encontrou, para falar que a impressora 3D ela não é uma mina de ouro, né, igual a gente está acostumado a ver. E eu Exato. achei que essa sua colocação ela foi assim esplêndida, ela foi perfeita. Porque a impressora 3D é uma ferramenta de trabalho. Então, assim, Sim. cara, se alguém. E eu gosto sempre de dar esse exemplo, eu vou dar esse exemplo de novo, né? Já falei pra vocês do exemplo do brigadeiro, né? Da moça que foi Aham. viajar pro exterior vendendo brigadeiro. Você sabe dessa história, né? Não, Não. não sei. Ela queria muito viajar pro exterior, ela começou a fazer brigadeiro, foi vender brigadeiro na rua. Cara, ela juntou tanto dinheiro que ela foi pra Disney. É caso verídico, não estou inventando. Pesquisem aí no Google, moça que foi pro exterior vendendo brigadeiro, vocês vão achar, né? Ó as pesquisas, Hugo. Você lembra da pesquisa do Romero Brito, né? Você tá lembrado, né? Cara, aquela foi fantástica. É. Pintor Depois eu quinta conto quase essa história colorido. aqui Beleza. do Romero Brito, porque o Bruno não tava. Boiei, legal Não, calma agora. que eu vou contar, né? E aí, ó, essa colocação ela foi perfeita, pô. Então você tem que encarar a impressora como se fosse uma ferramenta, né? E não como uma mina de dinheiro. E eu acho que no caso do Hugo, né, como a gente até citou também no caso da live, no caso dele, a impressora 3D é mais um instrumento de trabalho, porque ele tem, por exemplo, o computador, porque ele faz as modelagens, né? Muitas modelagens é ele que faz, né? Se não for todas. Então, o processo começa bem antes da impressora 3D, né? Então, eu acho assim fantástico. Eu espero que essa live esteja contribuindo assim fortemente para que a gente consiga empurrar mais pessoas para começar nessa parte de empreendedorismo e tal. E depois eu quero até também fazer uma outra pergunta para você, né? Vou te colocar em Mouse Saia justa? stories, digamos assim, saia Saia justa. justa. Obrigado, Bruno. Saia justa. Vou te colocar em boa, saia justa, hein? Não vou nem te falar antes para você não pensar. Quero te pegar na surpresa tá aqui. bom. Vamos só falar. A história do Romero Brito foi o seguinte. A gente tava com a Natasha, né? Que é doutora física, super-herói, não sei o que. É, tipo assim, falta título pra colocar no nome dela, assim, né? Da área da saúde, né? Então, Beleza. se ela estiver assistindo, alô, Natasha, um beijo pra você também. Mas não é do-
Então, a primeira coisa que eu perguntei pra ela foi isso, né? Ela falou: "Ah, não sofria bullying não, adoro Capital, não sei o quê". Ah, então tá bom, então tá tudo certo, né. Falei pra ela que a primeira música que eu aprendi a tocar no violão foi Natasha, né, Cara, então aqui rapidinho, vamos abrir uma história dentro da outra história, né? Murilo, cara, o violão dele, se apertava o botão, saía tocando sozinho. Sabia tocar essa música. só. E Natasha, assim, a gente adorava aprendeu a Capital. tocar violão ao mesmo tempo, no mesmo professor até. Sim, sim, E era só Com um essa ano na música. mesma sim, música. Só sim. essa. Tem 17 anos e saiu de casa. Bom, enfim. Aí ela estava falando lá, ela falou: "Não, porque" igual assim, ela estava contando o maior caos, assim, né. Sabe, igual aquele artista lá, faz as Aí coisas, lá que vem. pinta colorido. Eu falei: "Ah, aquele que inspirou o Castelo rá tim o Nino". Ela falou: "Isso!". Você sabe qual é esse artista? Não. Exatamente, eu também não sabia na hora da live, ninguém sabia e tal, eu falei: "Não posso dormir com essa dúvida". Aí eu já virei pro computador, fui no Google e coloquei assim, ó: "Artista que faz tudo colorido". Imediatamente ele me trouxe, Romero Brito. Aí ele falou assim: "Cara, o melhor foi essa pesquisa". Eu falei: "Olha, não é fácil ser o Google, não é fácil ser o Google, né". E aí Cara, ficou mas essa o pior piada. foi a agonia de todo mundo saber quem era o artista e não lembrar o nome. Eu acho Exatamente. que todo mundo ficou agoniado ali na hora. Eu só conseguia lembrar do Nino, cara. Só me vinha o Nino na cabeça, que aí inclusive eu revelei até a idade aqui. Nem pra você ter ideia como a gente é velho, não é nem da época do Hugo, o Nino, cara. Não, cara, eu Aposto. peguei bastante Castelo rá tim Ai, mano. que ufa, Castelo ufa. rá tim eu assisti bastante. Que bom, que bom. Eu tinha até fita, era muito fã. Já Ó, fez uma peça já do Castelo Latino? na escola? Cara, pior que Na nossa, escola? deu uma boa ideia agora. Mas você fala peça de teatro ou Não, peça Não, de não, era peça mesmo. Fui eu que sacaneei. O Murilo que sacaneou. não, eu dei Fui eu uma que travada sacaneei, porque eu já aqui. imaginei ele vestido de Nino, assim, sabe? Tipo, Doutor Vitor, Doutor Vitor. Eu já dei uma travada. Mas na Tela impressora foi azul. uma boa ideia. Aí, a sugestão aí, Já ó. tem um castelo da Disney ali, ó. Quem sabe o Castelo rá tim é da hora, Entendeu? hein? Fazer um Pois é. tap, um flap, assim, sabe? Ia ficar Legal. da hora. Foi uma boa sugestão, não foi uma má ideia, não. Mas enfim, vamos guardar essa ideia aí. Ó, eu queria te falar o seguinte, qual que foi a coisa mais inusitada, assim, que alguém já te pediu? Se você puder falar, Cara, óbvio, né? não, eu posso falar. Só que essa também não veio a público, porque, na verdade, eu poderia publicar, mas eu fiquei com medo do Instagram, sei lá, colocar em Que algum, Meu medo. em algum Deus. Nossa, Shadowban. que medo agora. Deu medo. Não, era para uma turma de medicina, deixar bem claro, tá? Era um trabalho de Sei, faculdade. sei. E aí eu peguei uma turma de vários estudantes e aí eu fiz uma demonstração de uma doença para cada um deles. Então, alguns tinham as doenças ósseas, outros tinham a questão no pâncreas, eu não lembro os nomes. E um deles era uma fimose. Então eu tive que fazer um modelo, claro, de um pênis, só que tipo com a deformação causada pela problema, né? Eles me mandaram algumas fotos e eu tive que fazer um modelo e, pasme, eu fiz no Fusion, uma peça totalmente orgânica, totalmente inusitada. Mandei para a faculdade, mas eu não publiquei porque eu falei, cara, vai dar ruim É, se eu vai dar ruim. publicar E isso. uma Mas foi a dúvida, mais inusitado. você ainda tem salvo esse STL? O Murilo tá te sacaneando aqui com a sonoplastia, Depois tá? você vai ouvir, Eu só você peguei vai o curtir. Depois você vai ouvir, é você o vai filho da curtir. mãe. Ó. Não, mas, pô, que legal. Eu não sabia dessa história, eu não sabia. Eu acho legal, de repente, eu não sei se você pode falar o negócio das carnes lá, você pode falar? Posso falar, mas não posso falar a empresa. Eles Conta pra pediram, né? gente, então, a história das carnes aí, que eu achei surreal, assim, achei muito legal. O mais interessante foi o propósito, né? Mas enfim, vamos desde o início. Uma empresa do ramo alimentício me procurou. Eles iam fazer parte de uma exposição, uma feira, digamos assim. E aí eles iam expor as novas embalagens dos produtos congelados. Envolvia linguiça, almôndega, hambúrguer, etc. Alguns alimentos congelados. Gosto de Só que na feira, aquelas embalagens iam ficar suadas ou molhadas, os produtos também iam derreter. Então eles estavam imaginando a maneira de expor aquilo de uma forma mais legalzinha. Daí alguém na reunião tinha visto um vídeo meu, me conhecia, e aí sugeriu de fazer através de impressão 3D. Aí eles me procuraram, falou, dá para fazer? Eu falei, dá. Cara, eles me mandaram os produtos, então, tipo assim, hambúrguer, linguiça, almôndega, eu recebi tudo isso aí em casa deles, Aí tirei ficou. foto, medida, tipo assim, e o negócio era de comer, e depois que eu fiz, claro, meu irmão acabou comendo a maioria, que eram produtos veganos, e aí como eu não curto muito, aí meu irmão comeu. E você chegou a E aí, tirar a medida da linguiça. teve que tirar a medida da linguiça. Teve que tirar a medida da linguiça.
Não só da linguiça, mas também dela. A quinta E série aí, mandou recado Quinta- agora a aqui, viu? gente Estamos fez na quinta série aqui aí hoje. fizemos os produtos, né? Digamos, vamos chamar de produtos, todos através de impressão 3D, para que ficassem na embalagem, a embalagem em bom estado, tudo sequinho, para ser exposto na feira. E deu Legal. super certo. Deu super certo, felizmente deu super certo. Pô, que legal, cara. Você vê que legal? Você já tinha imaginado isso? Não. Eu nunca tinha imaginado. A hora que ele me falou, cara, a primeira coisa que eu pensei foi, mas como é que você fez a textura da linguiça? Porque a gente sabe que ela é meio, né, esbranquiçada, tem uns aham. quadradinhos assim e tal. E ele falou, não, fiz de uma cor só e ficou legal tal. É. Ele disse que até a própria textura, até próprias linhas da camada da impressora 3D deu um aspecto legal também na carne moída e tal, né? Ficou legal. A linguiça não foi mais difícil, foi o que mais te surpreendeu, né? Mas não Foi. foi mais difícil, cara. O Foi. mais Não, eu quis complicado dizer no caso foi da textura, né? Que na minha cabeça, na hora, eu sim. imaginei textura. Textura e cor, né? E aí eu fiquei pensando, como é que ele Uhum. fez isso numa impressora de filamento com uma única cor, né? Então. é, Mas aí depois você me explicou e eu falei, não, putz, que legal. Você vê, às vezes nasce uma ideia num negócio assim, nunca na vida você pensaria, e é uma demanda. Ó, tipo, já vamos dar uma ideia de nicho aqui, por exemplo. Você Mocap. atender mocap, tipo, atender as empresas que de repente não podem levar algum produto, você faz o produto para elas. Tipo, não precisa ser só alimentício. Pode ser qualquer outro tipo de empresa que de repente não pode levar o produto no evento ou na feira. Ó, já temos uma mega ideia de nicho aqui para quem tá ouvindo, hein? Legal pra caramba. Cara, tem um mercado só que assim, é porque tem muita gente que entra na impressão 3D e às vezes falta um pouco de conhecimento de indústria. Mas tem um mercado gigantesco de prototipagem que é só de volumetria, ou seja, as pessoas querem apenas testar o tamanho das coisas. Isso acontece com o celular. Porque você imagina, eles têm que testar a experiência do usuário para praticamente tudo. Então, às vezes o cara não quer testar a funcionalidade, não quer testar nada, ele só quer testar o tamanho de certas coisas. Isso acontece na indústria alimentícia, na indústria de, sei lá, eletrônicos. Então, a prototipagem só volumétrica mesmo. Eu acho que a impressão 3D, tipo, é um dos melhores para atender isso, porque é muito barato e, em tese, é rápido. Você não precisa tirar molde, fazer injeção plástica, nada. Você testa o tamanho de um item. Com certeza. Hugo, eu já queria aproveitar o ensejo. Você falou aí de feira, que a empresa ia para uma feira. E eu queria fazer um convite aqui para a galera, né? Ah, Que é o seguinte: para quem não tá sabendo, né? No dia 10 de setembro, agora, a gente vai ter a Mega Expo 3D BR, que é uma feira presencial, certo? A gente vai transmitir ela online também, mas não é o mesmo evento. A gente vai transmitir uma parte online, mas não é o mesmo evento. O principal, o melhor, vai estar no evento presencial, ok? E no dia 10 do 9, em Sorocaba, no campus da Faculdade Facens. Para quem se interessar e quiser se programar para ir visitar, tem um hotel também parceiro do evento que está com preço bacana. Lá no local também tem cantina, restaurante, enfim, a faculdade é muito legal também, o campus lá. E eu convido a todo mundo para ir participar do evento presencial, porque estaremos lá, né? Eu vou estar lá, Hugo vai estar lá também. E a produção tá falando que vai estar lá também. Você vai estar lá, Bruno? Ainda não sei. Aqui, ó. Ainda não sei. Bom, ele vai estar lá. Eu vou convencê-lo de estar lá agora esse ano tem que também, convencer, pelo amor de Deus. né? E aí eu já queria também aproveitar, porque é o seguinte, o Hugo, ele vai estar lá e se eu não me engano, você tem conteúdos presenciais lá que você vai administrar, não é? Conta pra gente um pouquinho aí o que você vai estar fazendo lá na feira, que horas mais ou menos que você vai estar lá pra galera poder te ver também. Vamos lá, vamos lá. Galera, é o seguinte, eu pretendo estar lá eu não sei se eu vou estar na abertura, mas assim, por volta das 10 horas eu já quero estar lá, 11 horas eu já quero estar lá. E nós teremos uma palestra presencial para a gente falar sobre marketing digital na impressão 3D. Então, a gente fala bastante sobre empreendedorismo, vamos falar bastante sobre redes sociais, e-commerce também. Então, a gente vai tentar condensar ali nessa palestra um pouco das estratégias que eu descobri que eu fazia de errado, como eu melhorei, o que eu faço de certo e o que eu acho que dá para replicar para o máximo de pessoas possíveis. Eu quero ser o mais abrangente possível na hora de você divulgar seus serviços, seus produtos nas redes sociais, como fazer isso da melhor maneira. E Tá. também
como vocês viram, vai ser bem completo na palestra, mas a gente vai ter uma palhinha disso aí, um gostinho disso também na transmissão da live. Então, se você mora, sei lá, em Manaus, se você mora em um lugar muito longe de Pegue um Sorocaba, avião e vá. dá para ir. Agora, quem não puder, vai ter só um gostinho durante a Exatamente. transmissão na live. Mas eu recomendo muito que estejam presencialmente, porque lá eu vou conseguir, né, Eu ser queria, bem mais direto, eu digamos queria assim. explicar isso para as pessoas, né? Porque tá havendo uma certa confusão. Ah, então vai ter online? Eu não vou. Mas, gente, se você não for, você vai estar perdendo, porque o evento presencial você tem um contato direto com a pessoa que está ministrando uma palestra, um workshop. No online, me desculpa, além de ser um conteúdo bem reduzido, né, em torno de 20 minutos mais ou menos de conteúdo, você não vai ter o acesso à pessoa para te responder as dúvidas. Então, não é o mesmo evento. A gente vai transmitir para tentar dar uma ajuda também para as pessoas que não puderem ir e tal, mas é recomendado que você vá no evento presencial, certo? Porque a sua experiência no evento presencial vai ser 1000 vezes melhor. Você vai poder fazer networking, você vai poder conhecer pessoas novas, você vai poder apresentar, de repente, o seu trabalho. Você quer levar o teu trabalho, de repente, apresenta lá o seu trabalho para alguma empresa. Quem sabe alguma empresa não quer uma parceria com o seu trabalho, entendeu? Pegar um Então, autógrafo. isso não. Por favor. Uma Isso fotinha, vai, não. uma fotinha. Uma foto, tudo bem, vai. Por que vocês Autógrafo, não gostam de não. autógrafo? Uma Eu fotinha, não uma sei fotinha. dar autógrafo, cara. Ele fica com essa coisa de autógrafo. Eu não sei dar autógrafo. Cara, porque foi a coisa mais legal. Eu olhei assim e falei assim, Não, cara. o Bruno, ele tava presente comigo Eu na tava, primeira vez na que eu dei primeira, autógrafo. na primeira vez que ele deu autógrafo, o cara chegou assim, todo pimpão pra ele. Não, autógrafo. Ele olhou assim. Eu travei, mano. Deu uma tela azul, assim. Eu vi o Murilo na tela azul, assim. Eu falei, que você quer que eu escreva? Eu travei, mano. Eu quase pedi um tempo pra ele. Falei, posso pesquisar aqui no Google rapidão como é que dá autógrafo? Eu não sabia, né? Então, não gosto, cara. Não, Caraca, se quiser tirar foto, bater eu nunca papo, dei um eu tô autógrafo lá. também. Então, não queira, cara. É chato. Eu não sei. Eu não sei o que escrever, eu não sei o que fazer. Eu acho que hoje é melhor uma foto. Vai, vamos Também combinar acho. aqui, ó. Tira Temos um uma combinado, foto. Eu tô vai. levando. Ó, que legal. Eu tô levando um chaveirinho pra dar pra quem for conversar comigo no Ah, evento. Eu tenho a primeira edição desse chaveiro. É verdade, é verdade. Tá na mochila ainda ou não? Tá. Aí, ó. Tá vendo? O primeiro logotipo, né? Você tem, né? Tem. Tá vendo? Legal. O Bruno é das antigas, velho. O Bruno tava comigo na Inside, cara. Na Inside 3D Printing Brasil. Eu fui o Tipo, cameraman. há 4 anos, 5 anos atrás, sei lá. Ele foi me ajudar com a câmera, cara. Ó, tá vendo só? Revelações. Eu valorizo os de verdade. Revelações. O Bruno faz parte da equipe já também, né, Bruno? Já participei de gravações Externas. externas. Quando eu fazia as aberturas. Né? Tinha. Pra caramba. Cara, o Bruno foi bem resistente, então, a começar na impressão 3D, né? Se ele tá Muito. acompanhando tanto tempo, Muito, meu Deus. muito. Dobrar Muito esse homem aí. Pois é, cara. Pois é. E sabe o que acontece com ele hoje? Ele tem dó de gastar o filamento, cara. Não. Ele tem dó. É que Isso aí é a cara de quem tá começando. Não é? Não, Não é? Todo mundo passou por isso. Cara, é assim. Não, Bruno, não adianta não tentar defender, Não não. adianta, cara. Tá bom, você bota Eu aí. também era assim. Não é, cara. Eu já até falei, acho que no outro episódio, cara, pra mim eu gosto da impressão, assim, eu vejo uma funcionalidade vai me atender. O Bruno, ele não é robista, entendeu? Ele é prático. Gosto assim, quando você falou do teu TCC, eu falei assim, cara, eu me vi fazendo isso. Falei, cara, que da hora. O Bruno, você fala assim pra ele, vamos imprimir esse visão aqui. Ele fala, Aí você fala, não, eu precisava de um negócio aqui pra minha mesa e tal. Aí ele, que da hora, eu vou fazer. Inclusive, um cara lá que trabalha comigo, ele falou assim, cara, eu comprei uma Alexa. Eu falei assim, Olha lá. Aí ele falou, mas é de bolinha. Eu falei, de bolinha eu já sei que não tem muito STL. Mas eu achei um e imprimi. Eu falei assim, cara, que da hora, velho. Aí ele chegou todo feliz com a foto da filha dele, assim, com o negocinho na mão. Eu falei, aí, que da hora. Agora o próximo passo, e aí eu acho que o Hugo vai concordar comigo, que é você modelar o negócio e imprimir. Quando você faz isso, cara, parece que você desbloqueia uma conquista na vida, assim, ó. Tipo, desbloqueou a conquista modelagem 3D Maker, sei lá. Sabe, igual no videogame. Aí você ganha tanto XP, né? Conquista desbloqueada. Aparece um barulhinho assim, conquista desbloqueada. Cara, eu fiz alguma coisa. Eu fiz um gancho, mas... Mas você que modelou? Sim. Ah lá, então você já Modelou desbloqueou. Modelou onde? Tinkercad mesmo? É, isso aí. Tinkercad, cara, é o melhor lugar pra quem tá começando. Ele é muito fácil, cara. Eu outra uso ele coisa, até mas hoje. Eu vou pensando, na hora que eu lembrar. Vai aparecer, eu falo. Perfeito. Eu aprendi Arduino no Tinkercad, mano.
Não, é Eu melhor, não é melhor tinha comprado o plataforma. kit de eletrônica e lá tem um monte de Sim, sim. projetinho de eletrônica. Aprendi lá. Muito bom, muito bom. Hugo, e aí é o Ah, seguinte, cara, você tava falando pra gente assim da, do empreendedorismo, como você começou e tal. O que aconteceu? Quando é que deu o boom, assim, que você falou, caramba, o que aconteceu aqui? Eu acho que eu tô famoso, né? O que aconteceu pra você perceber isso? cara, foi um erro, só que foi um feliz erro que eu cometi, né? De tipo assim, eu estava estudando marketing digital, como me conectar com as pessoas, né? E aquela coisa de redes sociais. Então eu comecei a compartilhar tudo que eu fazia, né? Só que eu fiz de maneira desenfreada, meio que sem estratégia, digamos assim. Então eu acabei atraindo quem? Quem gostava de impressão 3D, porque eu só mostrava isso. E aí, pouco a pouco, eu ia compartilhando tudo que eu fazia. Desse errado ou desse certo, estava postando. E aí, se eu aprendesse algum recurso novo, eu postava. Galera, aprendi isso aqui no fatiador, não sei o quê, e comecei. 300 seguidores, 400. Então, era um público minúsculo. Praticamente amigos e algumas pessoas que iam chegando e me... Sei lá, não sei como as pessoas chegavam no meu perfil no começo. E desde sempre eu tive esse perfil. Tanto que eu falei para vocês que no começo eu começava a abrir caixinha de perguntas e não chegava nada. Às vezes eu mesmo colocava uma pergunta que eu queria para falar de determinado assunto. E pouco a pouco foi aumentando, foi chegando. Quem sabe faz ao vivo! É. Gente, desculpa, não sei se tem uma galera aí que voltou, a gente tava numa transmissão super boa aqui. Infelizmente deu tela azul, cara. Mandei até a foto pro Hugo aqui, deu tela azul aqui no PC e travou tudo aqui, a gente não tava conseguindo mais ligar, ok? Lembrei Mas do, voltamos, tá? lembrei do Pica-Pau agora. Sabe desses anos de companhia vital? Essa é a Sim, primeira vez que isso me acontece. sim, exatamente. Agora tudo certo, produção? Voltamos aí, o pessoal voltou já no chat, não, tinha perguntas, né? Tá bom, beleza. Vamos esperar então aí a galera, eles vão voltar, senão a gente faz uma edição depois e o pessoal ouve na íntegra, né? E Hugo, eu vou repetir a última pergunta então, cara. Fechou. Que a gente tava falando, desculpa, eu nem lembro qual foi a última pergunta que eu fiz. A última pergunta foi quando eu percebi que, tipo Isso, assim, deu um isso. boom. Começa então do comecinho, vamos lá, vai de novo. Show, vamos recomeçar. Bom, Você sabe que a culpa foi sua, né? Que você que tava falando, você que travou tudo aqui, né? Você sabe, né? foi. Eu não queria A culpa é falar, de não quem tá queria na ser vez, né? indelicado, mas a culpa foi sua que você trouxe tanta audiência que travou tudo aqui, cara. Você é louco. Ah, então foi por um bom motivo. Foi um Eu bom achei que fosse motivo, ruim. foi um bom motivo. Se fosse só por ser zicado, era ruim. Não. Mas então, cara, como eu até falei antes, né? Foi um erro, feliz erro que eu cometi. E tipo assim, eu estava estudando muito sobre marketing digital, como cuidar das redes sociais, como alcançar mais pessoas. E aí sempre a gente vê, né, essa recomendação de constância, de produzir conteúdo, de buscar conexão. Então eu mostrava tudo o que eu fazia, mostrava os bastidores. Só que eu fiz isso no começo muito sem estratégia. Então eu falava muito sobre impressão 3D. Felizmente, eu acabei atraindo muito público que gosta de impressão 3D, mas atraí muito pouco os clientes. Então, foi um erro de estratégia que eu cometi no começo. Mas, felizmente, foi o que me trouxe aqui. E, pouco a pouco, eu ia mostrando o que dava certo, o que dava errado, ou coisas que eu aprendia no fatiador, porque quando você está começando, tudo é novidade, né? Quando você aprende um recurso novo, igual quando surgiu o suporte em árvore, por exemplo, todo mundo, meu Deus, aquele negócio. E aí eu fazia esse tipo de coisa. Só que fazia para 300 seguidores, 400. Aí eu abria a caixinha de pergunta, não tinha pergunta. Eu tinha que tirar o conteúdo da cabeça. E aí, pouco a pouco, isso foi aumentando, junto com o TikTok, que foi onde eu comecei a publicar alguns vídeos. Teve alguns virais lá, então eu ganhei seguidores que vieram da outra plataforma também. É bem difícil você fazer o seguidor migrar, mas eu consegui bons seguidores vindos do TikTok. Até que a conta foi aumentando e o primeiro boom, para mim, assim, o primeiro choque foi quando chegou a impressora de resina. Porque eu já tinha uns 5 mil. Infelizmente, galera, a gente teve alguns problemas técnicos durante a transmissão do podcast. Mas eu já quero agradecer ao Murilo por essa honra. Cara, foi um prazer estar sendo convidado para participar no canal 3D Geek Show e numa posição assim de destaque. Quem curte impressão 3D no Brasil sabe o quanto isso significa. Também quero agradecer, de qualquer forma, a sua presença durante a transmissão e também agora que está assistindo isso em forma de gravação. A gente resolveu aproveitar o bate-papo enquanto ele durou, porque a gente trouxe alguns pontos bem legais.
Eu pude contar um pouco da minha história, alguns erros que eu cometi, o que eu fiz de certo e também, sei lá, de alguma forma contribuir para o seu crescimento, tá bom? A gente já está aguardando aí a nova marcação de uma segunda data para poder fazer um bate-papo completo e eu conto também com a sua presença nessa nova oportunidade. No mais, muito sucesso para vocês todos e tamo junto. Valeu! Bom, infelizmente a gente vai ter que interromper a gravação aqui do podcast. A gente estava ao vivo e crashou o computador por 2 vezes aqui, então Tela azul da morte. a gente vai encerrar por aqui o podcast. Eu sei que estava no meio da pergunta do Hugo, já até pedi desculpa por ele e ele não conseguiu nem estar aqui com a gente, mas o Hugo já está convidado para voltar uma próxima vez, porque o assunto estava rendendo e eu acho que tem muito mais assunto para falar com ele sobre isso, tá? Peço desculpas mais uma vez. E a gente vai ficando por aqui. Você quer falar alguma coisa aí? Dá um tchau pra galera aí. Pessoal, até mais. Problemas acontecem, tecnologia, né? Apesar que ser tudo exato, mas nada é exato. Exato. E vamos ficando por aqui. Na próxima a gente fala mais com o Hugo. É isso aí, galera. Então, obrigado pra todo mundo que acompanhou. Obrigado pra você que teve a paciência e nos ouviu aí. A gente vai ficando por aqui, então. E até o próximo 3D Talk Show. Até mais. Falou!